Olá, graça e paz. Vamos fazer a meditação hoje na história de José. José, ele era o caçula de 11 irmãos. Ele é de uma família grande, né? Tinha 11 irmãos. E ele é filho de Jacó, com era filho de Raquel. José é, era o filho da velhice de Jacó. Por isso Jacó amava tanto, né? E assim, ele era filho também da sua esposa que ele amava muito, porque ele era filha da, da esposa preferida. Então Raquel ficou muitos anos sem poder ter filho. Mas então Deus um dia abençoou e ela pôde ter o filho com seu marido. Esse filho que foi chamado de José. Por ser filho da sua velhice, Jacó gostava muito de José. Ele era o seu filho preferido. E um dia, Jacó resolveu dar um presente para José, né? Ele resolveu presenteá-lo com um presente muito bonito, colorido, uma túnica. E foi nesse dia que os irmãos de José perceberam que José era o filho preferido de Jacó, né? Entrou muita raiva, inveja no coração deles, e daquele dia em diante, eles nem sequer conseguiam falar com José direito, né? Porque eles ficaram com muitos ciúmes do José, por ser o preferido do seu pai. E para piorar a situação, um dia José teve dois sonhos, e chamou toda a sua família para contar esse sonho. Um desses sonhos, ele estava com seus irmãos tratando feixes de trigo, né? Porque naquela época era comum. E aí, o que ele sonhou? Que tinha 11 fechos e ele se curvava diante do fecho dele. Agora você imagina, ele já tinha o ciúme de José. E eles ouviram José falar assim: Então, irmãos, o meu fecho se levantou e o fecho de vocês se curvaram diante do meu. Imagina a fúria no coração desses homens. E ainda teve mais. Ele falou: Olha, tive outro sonho outro dia, que é muito parecido com esse. Eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas eram vocês, e vocês se curvavam diante de mim. Ele contou aquilo sem maldade, porque ele realmente tinha sonhado aquilo. Então ele contou para que a família ficasse sabendo o que tinha acontecido. Mas eles ficaram enfurecidos. E até seu pai Jacó chamou a atenção de José. Falou assim: Então você acha que eu e a sua mãe e os seus irmãos vamos nos curvar perante você? Até o pai repreendeu ele nessa ocasião. Ele todo empolgado contando o sonho, né? Depois o pai dele chama ele no canto e repreende ele, né? Como assim? Você acha que eu e sua mãe vamos nos curvar a você? Isso não tá certo, né? Então ele repreendeu José nessa ocasião. Se o pai dele, que amava, teve esse comportamento, imagina os irmãos que começaram a ficar com mais ódio dele e começaram a falar: quem esse moleque pensa que ele é para achar que ele é mais do que todos nós juntos? Quem ele pensa que é para dizer que vamos nos curvar diante dele? Mas o que eles não poderiam imaginar, nem José, nem os irmãos, nem o pai, nem a mãe, é que aquele sonho não era simplesmente um sonho, era a profecia de Deus, da providência que ele vinha trazer para aquela família. E aí, quem diria, né? Que aquilo que aconteceu, aquele sonho ia se concretizar como uma profecia de Deus, né? Então, assim, os irmãos de José eram pastores de ovelhas, então eles ficavam num canto no outro para alimentar as ovelhas. E José ficava em casa com seu pai e com sua mãe, porque ainda era jovem, né? Era o mais jovem. E um dia, o seu pai chamou José e disse que era para ele encontrar os seus irmãos no campo, né? Para levar algum alimento a mais para eles, entendeu? Mas também Jacó, ele não confiava muito nos filhos. E ele pedia para que José desse sempre uma olhadinha para ver o que estava acontecendo por lá, né? E quando os irmãos de José viram José se aproximando no campo, eles já começaram a olhar e falar: já vem aquele lá para tirar nossa paz. Eles já começaram a ficar todos enfurecidos com José. E José todo contente, né? Irmãos, olha, eu estou vindo aqui, olá, tudo bem? E eles todos enfurecidos, não queriam saber de José. Então ali eles começaram já a tramar, é, da- é, tramar coisa contra a vida de José. Eles começaram a falar: não dá mais, a gente vai viver a vida inteira sendo perseguido por ele quer ser mais que todo mundo, você entendeu? E assim eles ficaram já tramando sobre o que ia fazer com José.
Então eles começaram a tramar, porque sabia, olha, nosso pai prefere ele. Então eles já começaram a tramar ali, né, contra a vida dele. Só que Rubens, vendo ali a maldade, o que eles poderiam fazer, sugeriu um plano dizendo assim: olha, irmão, quem sabe a gente joga ele nesse poço e nos livramos deles, né? Vamos nos livrar dele. Joga ele nesse poço e tudo certo. Só que ele pensou assim, que eles todos iam jogar o José lá dentro e depois, quando ele estivesse distraído, fosse para outro lugar, ele voltava e retirava o irmão de lá. Né? Porque ele sabia que todos os outros realmente queriam matar José, eles queriam acabar com a vida de José. Ele, no entanto, não queria fazer isso, né? Apesar de estar ali tudo junto, mas ele não queria derramar o sangue do próprio irmão. Então ele falou: vamos deixar ele dentro do poço, depois a gente avisa para o nosso pai que algum animal selvagem devorou ele. E os irmãos concordaram e acharam uma ótima ideia. Imagina quando José chegou todo contente, eles logo pegaram José, jogaram dentro do poço e depois sentaram para comer, como se nada tivesse acontecido. Sentaram para comer ali o lanche da tarde. Imagina, ele chegou todo contente, irmãos, olha, meu pai mandou vir aqui e tal, todo contente, e os irmãos pegaram, ele jogar dentro do poço, o desespero desse irmão, se colocar no lugar dele, ele dentro do poço, com todos os irmãos pegando e jogando ele lá dentro, ele gritando, 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 e eles sentaram para tomar café, enquanto ele chorava e gritava pedindo socorro para tirar eles de lá. Eles sequer entendiam o que estava acontecendo, né? Porque a maldade estava no coração dos irmãos dele, não era no coração dele. Enquanto eles estavam comendo, eles avistaram uma caravana que era de ismaelitas, que estavam vindo, que era do Egito, que estavam, né, passando por ali. Então eles logo tiveram a ideia de vender José, porque já era alguma coisa para ele pegar um dinheiro, né? Ali eles viram oportunidade. Então um dos irmãos falou: quem sabe a gente não vende ele como escravo e pegamos o dinheiro. E aí pegava o dinheiro para eles. Então, assim, para eles era um bom negócio. Tirava José da presença deles, né? Afastava do pai e para eles tudo bem. E eles venderam José por 20 ciclos de prata. Os comerciantes tiraram José do poço e levaram para essa terra estranha, né? Que era o Egito. Os irmãos, então, aliviados que não ia precisar mais matar José, pegaram a túnica que estava com ele, mataram um animal e passaram o sangue do animal na túnica para levar para o pai, para chegar lá e falar: olha, pai, aqui, achamos essa túnica, não é do teu filho? Ah, ele deve ter sido devorado por algum animal feroz. Olha que perversidade. Ainda chegaram mandando dar essa túnica para o pai com o seguinte recado: olha, veja se essa túnica não é do teu filho. Achamos essa túnica jogada. Veja se não é do teu filho. Ainda tiveram essa coragem de falar isso para o próprio pai. E José, quando ele pegou a túnica e viu que era de José, ele ficou enlouquecido. Ele começou a chorar, ele entrou num luto profundo. Ele começou a chorar e gritar: meu filho, porque ele tinha perdido o filho que ele amava, né? Então, assim, era uma situação muito difícil, né? Isso tudo aconteceu com José quando ele tinha 17 anos de idade. Então, você imagina, ele era muito jovem, né? Com 17 anos de idade já passou por todo esse processo, né? Por isso, Jacó sofreu tanto, porque o filho dele era muito jovem, né? Apesar que é, ele tinha tido um outro filho com a sua esposa, né, com a mãe de José, ele assim sentiu muito a perca de José. Ele sentiu muito, ele sofreu muito, porque ele o amava muito. Agora imagina, ele era um rapaz de 17 anos, né, que era amado pelo pai, chegando numa terra desconhecida, ainda assim sendo escravo, né? Ele não conhecia nada daquele povo, e aí ele foi como escravo, né? Que ele foi vendido pelos irmãos, e depois os irmãos dele também vendeu ele, né? Aí ele foi vendido para um homem chamado Potifar. Potifar era o braço direito de Faraó, que era o rei do Egito naquela época. Potifar era chefe da guarda de Faraó. Então, assim, era um homem muito poderoso, né? Porque Faraó era o rei supremo do Egito. Mas a Bíblia conta que Deus estava com José e tudo que ele fazia dava certo, porque Deus estava com ele, né? E Deus abençoou José de modo que tudo que ele fazia dava certo, tudo que ele tocava prosperava.
E Potifar ficou muito impressionado com isso, tanto que deu um cargo de responsabilidade para ele, né? Porque viu que ali existia algo diferente de tudo que ele já conhecia. Esse José dá para confiar. Esse José, tudo que ele faz dá certo. Isso era assim porque Deus estava com José. Não só porque estava com José, mas Deus tinha um grande plano para ele, né? Mas enquanto José estava lá, a mulher de Potifar se interessou por José. Ela achou José muito atraente, bonito. Então ela começou a querer seduzir José. Ela começou a oferecer para José que eles deitassem com ela. Começou a cercar José de todas as maneiras. Só que José era um homem temente a Deus, respeitava a Deus e também respeitava o seu patrão. José sempre dava um jeito de fugir, de escapar. Até que uma vez ele estava no canto e ela veio e encurralou ele. E ela veio para cima dele, né? E ele falou: não, não, não. E ela ficou muito furiosa com isso. Mas José não se vendia, ele não pegava nada em troca, em benefício dele, né? Ele sabia que ali ele tinha que respeitar a Deus e também o lugar que ele estava, o seu patrão. Ele poderia mexer em tudo, menos na esposa de Potifar. E ela ficou muito furiosa com isso e não aceitou o não como resposta. Então ela arranca a túnica dele da fúria, né? Agarrando ele, ele sai correndo, conseguiu se livrar, mas ela conseguiu segurar a túnica dele nas mãos. Enquanto ele fugia, ela segurou, né, a túnica, mas isso não foi nada bom, né? Porque quando Potifar chegou na casa dele, a esposa dele correu para contar para Potifar: olha, olha aqui o que o teu servo fez, olha o que ele fez comigo. Veio falando mal de José, caluniando, né? Porque ela estava com muita raiva dela ter sido rejeitada por ele, né? Então ela pega a túnica e putz, fala: olha o servo que você trouxe, olha que você saiu, olha o que ele veio para cima de mim, olha aqui a prova que eu tenho dele, ele veio, eu me defendi, mas eu trouxe a túnica para provar para você que ele tentou fazer isso e aquilo comigo. Ela tentou assim, né, fazer a caveira de José para Potifar, né? E ela falou que ela gritou e ele ficou assustado e correu. Então, assim, a túnica foi como prova. Então, Potifar ouvindo isso, ficou furioso, né? Porque como não ia acreditar numa história dessa, né? E mandou prender José. Mas mesmo na prisão, Deus ainda era com José, né? Então, a ponto de que quando José chegou, né, na cadeia, logo ele já fez amizade, já ficou responsável lá pelos presos, ficou encantado com José porque era o homem justo que ele era, homem correto, sábio, né? E confiou para José os outros presos. Então, José ajudava o carcereiro a tomar conta dos outros presos, né? Então, José acabou tendo confiança ali, né? E José passou muitos anos na prisão. Até que um dia acontece um fato. O copeiro e o padeiro de Faraó, que era o rei do Egito, foram presos e ficaram numa cela perto de José. E os dois naquela noite tiveram sonhos perturbadores e acordaram dizendo assim: nossa, que sonho estranho que eu tive, não estou tendo paz. Como é que a gente vai saber o que significa agora? E aí José perguntou: o que que houve? Aí eles falaram assim: olha, tivemos sonhos muito estranhos. Não sabemos o que significa. Aí José respondeu para eles: olha, então pode contar para mim. Deus não é o mestre de toda interpretação? Pode perguntar para mim que eles podem revelar para você o que significa. Então, o primeiro foi o copeiro. Falou assim que ele sonhou que tinha uma videira com 3 cachos, com 3 ramos. E aí ele pegou as uvas que estavam nesses ramos e começou a espremer na taça que o próprio faraó segurava. Deus revelou para José o que significava aquele sonho e José contou. Esses 3 ramos significa 3 dias. E o resto do sonho significa que daqui a 3 dias, Faraó vai te chamar de novo para ser o copeiro dele. Mas quando chegar lá, por favor, não se esqueça de mim, fale de mim, porque eu estou preso aqui injustamente. Não era para eu estar aqui. Então, lembra de mim quando tu estiver perante Faraó. Então, aí depois o Faraó vendo assim que foi muito boa a interpretação,
quis contar o sonho dele. Ah, eu também sonhei. E aí o padeiro achou aquilo horrível, né? Ele falou: como assim? Ficou muito bravo com José. Então, passou algum tempo e Faraó teve dois sonhos muito estranhos. Ele sonhou, né, um sonho que perturbou ele. E nenhum mago, sabe, aqueles sábios do palácio, não conseguiam falar o que significava aquele sonho de Faraó. Né? E Faraó estava enlouquecendo, porque ele pensava no sonho dia e noite. Então ele falou, ordenou que trouxesse alguém para interpretar aquele sonho que ele teve. Aí, né, o copeiro lembrou, falou assim: olha, eu tenho alguém. Lembrou de José e falou: eu tenho alguém que revelou um sonho para mim. Eu conheci na prisão um homem que interpretou meu sonho na prisão. E aconteceu exatamente como ele disse, né? Então, pode ser que ele te ajude. E Faraó mandou na hora ir buscar José na prisão. Né? Traga ele aqui agora, vamos ver. Né? Ele queria saber dos sonhos. Então, Faraó, vamos ver se você é bom? Você é um interpretador? Vamos ver se é bom mesmo, né? Aí José falou: olha, Deus é o único que dá a interpretação do sonho. Mas me conte o que você sonhou e eu vou pedir a Deus para revelar o seu sonho. O primeiro sonho foi que ele via 7 vacas gordas e bonitas, assim, pastando, né, perto de um rio. E daí ele avistava outras 7 vacas, feias, magras, muito feias, e vinham e comiam as 7 vacas gordas. Então, esse foi o primeiro sonho que Faraó teve. O segundo teve foi assim, sobre espiga de milho. Ele sonhou assim, 7 espigas de milho, grandes e gordas, cheias de milho. E veio depois sete espigas de milho magrinhas e vinha e comia as espigas gordas. Aí as espigas feias comia também as bonitas como a vaca. Então José falou assim: olha, o seu sonho são mesmo é um só. As 7 vacas gordas e as 7 espigas gordas são os 7 anos de abundância, de muita fatura que você vai ter aqui na sua terra. E as 7 espigas e vacas feias e magras são 7 anos de seca e de fome, que são representados pelos animais e pelas espigas. Deus está te dando a chance de você conhecer o futuro dos 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Se você me permite, deixa eu te dar um conselho. Coloque um homem sábio para que administre essa comida que vai ter. Essa comida que vai ter bastante na época da fartura, você faça estoque, né? Para quando chegar os 7 anos de fome, você ter alimento para o seu povo. Faraó ficou muito impressionado com as palavras de José. E naquele momento, o Faraó percebeu que ele não era qualquer homem e que Deus era com José. Então, Faraó disse para José: quem é entre o Egito o homem mais sábio que você? E ele fez José o governador do Egito, sobre todo o Egito. E aí, Faraó tirou o anel real e deu para José. E além do anel, deu a filha dele para ser esposa de José. E José, a partir daquele dia, teve o nome tocado. Ele começou a te chamar Zafinat Tameia, que Deus salva, ele vive. Então, naquele dia, Deus mudou a sorte de José, de escravo, de prisioneiro, de rejeitado pela sua família. Ele se tornou uma pessoa mais importante do Egito. Uma das pessoas mais importantes, né? Então ele casou com a filha de Faraó e ele teve 2 filhos. O primeiro filho que ele teve, ele pôs o nome de Manassés, que se diz: Deus me fez esquecer de tudo que eu passei no passado e da minha família que me traiu. E o segundo, ele deu o nome de Efraim, porque ele disse que foi a terra do meu sofrimento. Então passou 7 anos de muita fartura, né? José conseguiu armazenar muita coisa, parte daquela toda aquela fartura que tinha para aqueles anos que ia vir de fome, né? Essa fome atingiu a família de José, a região onde estava a família de José. Então Jacó, que já era velhinho,
chamou os filhos e falou: Olha, eu ouvi falar que no Egito tem comida. Olha, ele falou: Então vocês vão ter que ir lá conseguir comida pra gente. Leve presentes para oferecer para eles, né? Então Jacó mandou 10 filhos, né? E ele ficou com o mais novo, que era o. Que ele tinha tido outro filho, né? Com a mãe de José, que ele tinha tido o filho mais novo, que era o Benjamim, né? O filho mais novo que ele teve. Então ele manda os 10 filhos, é, mas ele fica com Benjamim. E os outros irmãos foram para o Egito e Benjamim ficou com eles. E quando ele chega no Egito, eles foram orientados a procurar Zafinate, que era quem? Nada mais ou menos que José, que agora estava trajado de egípcio, com as roupas, com o nome egípcio, e eles foram procurar ele, né? E pedir comida para ele. Quando eles chegaram para pedir comida na presença de José, a primeira coisa que eles fizeram quando chegaram, né, na presença de José, eles fizeram o quê? Se prostrar. Quando José viu os 10 homens, José levou um choque, mas ele lembrou dos sonhos que ele tinha tido e reconheceu os irmãos. Então, naquele momento, ele teve que segurar muita emoção, né? Porque ele reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram ele. Então, os irmãos postraram e explicaram a situação, né? A situação. Nós estamos com muita fome, né? Nós queremos comprar comida de vocês. Mas José falou duramente para eles. De onde que vocês são? José perguntando para eles. De Canaã, meu senhor. Aí José endureceu mais ainda. Não, vocês devem estar aqui para espionar essa terra. Como vocês provam que vocês são de Canaã? Aí eles, não suspeite da gente, a gente é honesto. A gente tem um irmãozinho mais novo que ficou com nosso pai já é velho. Ao todo nós somos 2 irmãos, mas um já morreu. Nós estamos só em busca de comida, a gente não é espião na terra não. Então José falou: Se é verdade que vocês são quem são mesmo, traga esse seu irmão mais novo, esse Benjamim, traga para eu ver, para eu ter certeza, porque senão eu não vou entregar nada, eu acho que vocês são espião. Então José mandou prender todos os irmãos, né? Mandou os guardas prender os irmãos durante 3 dias. Depois de 3 dias ele chamou os irmãos: Vou dar suprimento para vocês levar para a família de vocês. Mas vocês vão ter que me trazer esse irmão mais novo. E para garantir que vocês vão voltar, onde vocês vão ter que ficar presos? Até os outros voltarem com seu irmão mais novo. Então os irmãos começaram a falar entre si, falando em hebraico, né? Eles começaram a falar o quê? Tudo isso que estava acontecendo era a culpa do que eles fizeram com José, que na verdade Deus estava castigando eles. Isso eles falaram em hebraico. E como José estava em perto, José entendia tudo, porque José falava hebraico, né? Então, José viu que ele estava falando dele mesmo, o que ele fez com ele, né? Então, ele se retirou para um canto, porque ouvindo aquilo, ele chorou muito, se retirou e ficou chorando, chorando. E aí ele segurou Simeão e deu alimento para os outros e falou: Vão lá buscar outro irmão. E esse aqui vai ficar até vocês trazer. Então os irmãos pegaram o mantimento, o alimento, né? E levaram para a terra de Canaã. E chegou lá e explicou tudo para Jacó. Olha, pai, aconteceu assim. Esse homem que é responsável pela comida, ele suspeitou da gente, acha que ainda somos espiões. Então o que fez? A gente disse que você tinha mais um filho mais novo. E ele mandou trazer Benjamim. Senão, não vai trazer Simeão. Porque senão eles vão achar que nós somos espião. Jacó, quando ouviu isso, ficou totalmente arrasado e disse: Meu Deus, vão tirar meu filho Benjamim de novo? Meu último filho que eu amava. Ele ficou enlouquecido. Ele falou: Não vou deixar. Até que Rubem disse para ele, né? Olha, se teu filho Benjamim não voltar, você pode matar 2 dos meus filhos. Eu garanto que ele vai voltar. A gente vai trazer ele de novo. E assim, Jacó, com esforço, né, deixou ele ir com os irmãos de novo para o Egito. Então, os irmãos retornaram mais uma vez para o Egito, né, e quando eles chegaram lá, José viu Benjamim. A Bíblia conta que ele se emocionou tanto que ele teve que sair dali, se escondeu no quarto, chorou, e depois voltou e abençoou Benjamim. Falou: Deus teve muita graça, meu filho.
super comovido de ter encontrado o irmão mais novo dele. Então, os irmãos se encontraram, se prostraram diante dele de novo e ofereceram presente, dinheiro, em dobro dessa vez, prata para tocar por comida. Aí José ordenou os seus guardas que preparassem um grande banquete. Depois do jantar, os irmãos se sentiram muito bem, comeram até não querer mais, né? E aí no outro dia, José ordenou os guardas que colocasse todo o alimento na sacola de cada um, mas que no saco de Benjamim colocasse uma taça particular de prata que ele usava. E que eles devolvessem também o dinheiro que os irmãos, devolvessem o dinheiro dos irmãos que eles deram com pagamento, né? E os guardas foram lá e fizeram como José pediu. E passou um tempo que eles foram embora, né? Liberaram. E aí os guardas foram atrás dele e pararam ele. E parou eles e falou duramente: Como vocês retribuem o bem com o mal? Vocês roubaram a minha taça pessoal. E os irmãos: Não, a gente não fez isso. A gente não garante que ninguém pegou a taça. A gente somos honestos, nós não roubamos. Se alguém pegou a taça, você pode matar quem pegou a taça. Então, José mandou os guardas abrir as sacolas, né? E aí foi encontrada a taça na sacola de Benjamim. Todos os irmãos, né? Quando os irmãos viram que a taça estava com Benjamim, eles falaram: Deus trouxe à luz todos os nossos pecados. Agora vamos ser teus escravos. Porque eles viram, assim, que era Deus mostrando o que eles fizeram. Então, eles falaram assim: todos nós vamos ser escravos, mas liberta esse, porque esse é o filho que o meu filho ama. É o filho que o meu pai ama. Então, Judá respondeu: Por favor, mestre, eu faço qualquer coisa. O meu pai ama muito o menino que roubou essa taça. O meu pai ama demais. Não tem condição de voltar sem Benjamim. Meu pai vai morrer sem ele. Aí Judá fala: Eu fico no lugar dele. Eu fico. Libera ele e eu fico no lugar dele. Se ele não voltar, se meu pai não conseguir ver meu irmão, ele vai morrer. Eu pago, eu morro no lugar dele. E a partir desse momento, José não aguentou mais. Ele ordenou todos os egípcios que estavam na sala saíssem e que ficasse ele e os irmãos deles apenas. A Bíblia fala que ele chorou em alta voz e falou: Eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fique triste, nem vos pese o coração por minha ver te vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou diante de vós. Os irmãos ficaram tão chocados que eles, nossa, não conseguiram nem responder, ficaram mudos com aquela situação toda. E depois de um tempo todos choraram e se abraçaram. E José chorou sobre cada um dos irmãos, e chorou e abraçou e mandou os irmãos ir buscar seu pai, sua mãe, toda a sua família que estava em Canaã. Porque a fome ainda ia durar 5 anos. E os irmãos voltaram e deram notícia para Jacó, né? E trouxe o seu pai para ver o seu filho. E ele: Nossa, passa, meu filho ainda vive e virei ele antes de morrer. Então eles pegaram todas as esposas, né? Todas as suas esposas, todo aquele povo e voltaram para o Egito. Mais ou menos 70 pessoas entraram, né? Ali já vendo José com 2 filhos, né? Sendo governador. E eles moraram ali no Egito por muitos anos e José cuidou deles até o final da sua vida.